Olá, turma do segundo ano do ensino médio da Escola Israel Leocádio de Vasconcelos. Aqui é o professor Alexandre Araújo e hoje vamos trabalhar sobre as equações lineares. Bem, equações lineares, certo? Nós temos o modo geral, certo? E o modo mais prático de resolver as equações. Que se diz que, de maneira geral, se A1, acompanhe aqui comigo no traço, A2, tenho A3, que segue reticências, AN e B. São constantes reais, o que quer dizer que são números reais. E X1, X2 e X3, e assim vai. Xn quer dizer que continua. São variáveis reais, ou seja, que varia. É uma equação linear do tipo, ou seja, acompanhe aqui. A1 vezes X1. É como que eu tenho assim, 2x. 2x. Esse 2, ele está me dizendo que é uma constante, é um número real, certo? E esse x é uma variável, uma incógnita. Aí mais. Aí ele dá mais aqui, ó. A2 vezes x2. Aqui é como que fosse um 3 ou um 4. 4y, certo? Ou seja, quem é meu número real aqui, minha constante real, no caso é o 4, certo? Isso aqui é o que eu vou chamar de coeficiente. Esses números são números reais. E o y é minha variável, certo? Se eu tenho mais 8 ou 7, não sei, 8z, e assim vai. Esse é o meu número constante real e o z seria uma variável, né? Dando continuidade. Então, pessoal, como eu disse, esses valores do x1, x2, x3 e assim vai, é o que eu chamo de quê? Das minhas incógnitas. Nesse caso aqui, ó, quem seriam as incógnitas? Era o x, o y, certo? O z, certo? Seriam as minhas incógnitas, né? O x1 aqui no caso era uma incógnita, o x2, né? E quem são os meus coeficientes? Quem acompanha essas letras, certo? São meus coeficientes. No caso aqui, o A1, o A2, o A3 são os meus coeficientes. Digamos se eu tenho assim, ó, 2x, acompanhe comigo, 2x mais 5y, certo? Mais 5y igual a 6. Vejamos como é que fica. Quem é meus coeficientes? É os números que eu chamo de constantes reais. É o 2 é um coeficiente, o 5 é um outro coeficiente. Quem são minhas incógnitas? É o y, é uma incógnita, o x é uma outra incógnita, certo? E esse 6 que está ali sozinho, pronto, né? No caso aqui, ó, como ele deu de forma geral aqui, ó, que é o B, que é o que fica depois da igualdade, chama termo independente, que está sozinho. No caso aqui, ó, quem está depois da igualdade chama-se termo independente, no caso é o 6. Vamos lá, dando continuidade ao nosso vídeo. Na equação linear temos 4x mais 9y mais 8z igual a 40. Ó, pessoal, quem são as minhas incógnitas? Viu como são as letras, ó? O x, o y e o z. Isso são as minhas incógnitas. Quer dizer que eu não sei quem é o valor do x, nem do y, nem do z. Quem são meus coeficientes? Os coeficientes, ó, são os números. Coeficientes são os números que acompanham as letras, as incógnitas. O coeficiente aqui é o 4, o 9, o 8. E o 40, pelo que você viu ali que eu disse, é o termo quê? Termo independente, ó. 40 é o que eu chamo termo independente, certo? Agora nesse exemplo 1 aqui, pessoal, a equação 10x mais 20y mais 50z igual a 100 é chamada equação linear, né? Exemplo 2, aqui é o exemplo 1, certo? A equação linear. Professor, e se eu tenho, isso é uma equação, e se eu tenho um x, que é uma letra, uma incógnita, e um y junto? Xy, digamos aqui, igual a 8.
Isso é uma equação linear? Não é, pessoal. Para ser equação linear, ela tem que estar no grau 1. Quer dizer que aqui o x tem que ser grau 1. Se aqui tivesse aqui ao quadrado, ó, se aqui fosse 2, 20y ao quadrado, já deixaria de ser equação linear. No caso, como aqui, ó, tem x vezes y junto, só tem incógnitas e o termo independente, não é equação linear. No exemplo 2, verifique se cada uma das equações abaixo e veja se são ou não equações lineares. Vamos ver essa aqui. Os coeficientes dessa aqui, os coeficientes, vou colocar de C, coeficiente vou colocar de C. Quem é os coeficientes? É o 4 e o 3, certo? Quem são as minhas variáveis, né? Tem os coeficientes. Quem são as minhas incógnitas, no caso? No caso é as incógnitas aqui, eu colocar aí, será o x e o y. X e y. E quem é meu termo independente? O termo que está sozinho. Vou botar aqui termo independente, botar T. Será o 6. Será o 6. Então isso aqui, pessoal, é uma equação linear. Ela vem no primeiro grau tanto no x quanto no y, né? Nesse caso é sim uma equação linear. É sim uma equação linear. Agora a letra B, eu tenho 5x mais y ao quadrado igual a 1. Pronto, se você viu y ao quadrado nessa equação, perguntando se é linear, ela já não é, tá aqui não linear. Não é linear. Linear, tá certo? Porque a equação linear, ela não vem ao quadrado, não vem ao cubo, certo? Ela não, então essa aqui não é uma equação linear. Simplesmente não é uma equação linear. Agora essa aqui, ó, essa aqui não é mesmo, né, ó? R ao cubo menos S ao quadrado também é não linear, certo? Não linear. Vamos ver essa aqui. X mais 3y menos 15. Essa aqui é, por quê? Porque aqui só vem no grau 1, x elevado a 1, não vê, mas aparece o y elevado a 1. Quem são meus coeficientes? Quem é que acompanha um x? É apenas um x. Não vê, mas ele está aí. Então é 1. O outro coeficiente é o 3. Pessoal, e me diga uma coisa. O termo independente é 0? É não, pessoal. É porque essa equação ela não está concluída. Ela geralmente é assim, ó. X mais 3y mais 3y. Não tá menos 15 antes da igualdade? Vai para lá o que depois da igualdade? Mais 15, ou seja, 15 positivo. Certo? 15 positivo. Então, os coeficientes é o 1 e o 3. As incógnitas, colocar aqui com i. As incógnitas será o x e o y. E o termo independente aí será 15. Tem que verificar nisso. Às vezes vem um número antes da igualdade, ó, você pensa que ele só é um coeficiente quando ele vem ligado a uma variável, a uma incógnita. Ele está sozinho, então ele vai para depois, ó. Ele passa a ser o termo independente aqui. Então nesse caso aqui também assim é uma equação linear. Tem no livro didático de vocês também, certo? No livro didático de vocês do segundo ano, na página 76, tá certo? Começa sobre sistema linear, esse capítulo, sistema lineares, estudando os sistemas lineares, na equação linear na página 76 e os exercícios na página 77, alguns, né? Outro aqui, pessoal, essa equação é linear ou não? Ela não é uma equação linear, por quê, ó? Porque vem x e y junto, ó. Não pode. Se fosse 2x mais y, dessa forma, 2x mais y igual a 1, aí sim, seria uma equação linear. Mas dessa forma, aqui seria uma equação linear. Mas aqui, como vem x e y junto, não é equação linear. Soluções de uma equação linear. Como é que dá as soluções? Considere a equação 4x mais 9y mais 8z igual a 40, certo? Vamos verificar aqui. Uma solução possível para essa equação é o seguinte, ó.
para ela ser uma equação linear e ser verdadeira, quando eu substituir esses valores, ó, vou chamar aqui de dizer que o x é 1, vou dizer que o y é 4 e vou dizer que o z é 0. Vamos lá, se eu pego 4 vezes, quanto é o x? 1, mais 9 vezes y, quanto é o y? 4. 9 vezes 4, mais 8 vezes 0, que é 0, mais 8 vezes 0. Se quando eu pego esses valores x, y, z, substituo na minha equação e esse valor der igual a 40, igual ao resultado da equação, é porque ela é uma solução da equação linear, porque aqui é uma equação linear. Agora quer saber se esses números são uma solução. 4 vezes 1 é 4, mais 9 vezes 4 dá 36, mais 8 vezes 0 é 0. 36 mais 4 dá 40. 40 que é igual a 40. Então isso quer dizer o seguinte, que esse par aqui, esse trio aqui, ó, esse trio 1, 4 e 0 é solução da equação linear, tá certo? Aí se eu quisesse pegar aqui, ó, pegasse outra aqui, ó, pegasse essa equação aqui, ó, agora, essa de baixo aqui, colocar, vamos lá, peguei esse trio aqui e ver se é solução, ó, que tá dizendo que é diferente, ó, 4 vezes quanto agora? Quanto é o x lá? Vezes 3, mais 9 vezes y, quanto é o y? 9 vezes y, que é 2, mais quanto? 8 vezes z, quanto é o z? Mais 8 vezes o z é 1. 8 vezes 1. Se der 40 é solução, se não, não é. Isso aqui, vamos ver se é igual ou é diferente. 4 vezes 3 é 12, né? 12 vezes 2 dá 18, né? 4 vezes 3, 12, mais 9 vezes 2 dá 18, que dá 30, mais 8 vezes 1, 8, 38. Então, esse valor é diferente de 40. Então, esse par aqui de cima, como ele se comporta, um trio, aliás, se comporta como uma equação, é verdadeira. Já esse trio aqui, ele não é verdadeiro para uma solução, possível solução da equação linear. Então, pessoal, a gente vai fechando aqui a primeira parte da equação linear. Depois a gente volta com outro vídeo aí, trazendo a segunda parte das soluções, as demais soluções das equações linear, dando continuidade a esse vídeo 1 de equação linear.